Olá, gente, um grande abraço para todo mundo do nosso canal. Se você está chegando agora, seja bem-vindo no nosso canal. Eu vou fazer esse vídeo aqui, na verdade, mais para as pessoas que nunca trabalharam com uma mesa de som, né? O que acontece? Você tem... o pessoal diz assim, fala que estrutura de ganho é você definir o nível de entrada do sinal. Porque o que acontece? Por exemplo, aqui você tem a entrada do tape, tá? Ou a linha, no caso. Aqui está escrito CD ou tape. Então, o que acontece? Essa entrada, tá? Sempre vai ser o mesmo valor. Porque a saída de um tape deck ou a saída de um CD, ela vai ter na ordem de 200 mV, por aí, tá? Sempre vai ser assim. Então, ela já é pré-definida, não tem por que mudar. Mas, essas entradas aqui, por exemplo, você pode colocar um violão, um microfone, né, um baixo, uma bateria, e daí o nível de entrada não é o mesmo. Tá? Por exemplo, a voz, principalmente, a pessoa pode falar baixinho, a outra pessoa pode falar bem alto. Então, você tem que ajustar o nível de entrada. Por isso que tem isso daqui, tá? Que chama-se ganho, vem escrito aqui como ganho ou como trim, às vezes, dependendo da mesa de som, tá? Essa mesa aqui, no caso, tá escrito aqui trim, tá? Trim dB. Ele vai de mais 20 a menos 20, tá certo? Então, aí você fala, como que eu vou ajustar o negócio? Por exemplo, vamos pegar um canal qualquer, vamos pegar esse canal aqui, 12, eu gostei dele. Então, vamos pegar esse canal. Primeiro, a gente tem que pensar no seguinte, eu não considero estrutura de ganho só o trim, só o ganho, né? Então, alguns vem escrito ganho, outros vem escrito trim. Algumas pessoas consideram que é só isso aqui, só você acertar esse ganho, essa estrutura, para que, por exemplo, vamos dizer que você está com a bateria. Você ajustou, a bateria está batendo em 0 dB aqui, no VU. Está batendo 0 dB, está saindo som 0 dB. Você vai ajustar a voz do canal, por exemplo, 1 lá. Então você vai ajustando aqui para ela bater em 0 dB também, para sair a voz na bateria, da mesma altura da bateria. Então, beleza. Isso é uma coisa. Só que o problema não é só esse. O problema é que, às vezes... Então, por que eu considero, então, a estrutura de ganho? Eu considero tudo, na verdade. Esse cara e esse cara. O master, o volume aqui, que alguns chamam de fader, tá? O ganho e o master, tá? O volume do master. Algumas pessoas pensam que o master sempre tem que estar em 0 aqui. Todo mundo usa em 0. Ele não tem que estar sempre em 0. Você tem que pensar que o amplificador está no máximo volume. Se o 0 aqui para você tá bom, então tá bom. Tem pessoa que trabalha aqui no 0 e trabalha aqui, ó. Aumentou um pouquinho aqui, já está arregaçando tudo, não pode aumentar mais. Está estourando tudo as caixas. Eu não gosto de trabalhar assim, mas isso é uma questão de gostar ou não, tá? Eu gosto de trabalhar com esse volume aqui, ó. Daí algumas pessoas falam assim, mas se você trabalha aqui, você não tem um ganho. Eu tenho um ganho de 10 dB aqui, ó. Tá? Daqui do 0 para cá eu tenho um ganho de 10 dB. Daí a pessoa fala, você não tem ajuste se precisar aumentar o volume. Mas espera aí, eu quero trabalhar aqui. Por que eu quero trabalhar aqui? Olha o meu raciocínio. Eu quero trabalhar aqui porque é o seguinte, eu vou começar aqui. Você vai ajustar o teu microfone, por exemplo. Você vai pôr aonde o trim. Você começa aonde? Você começa no 0, tá? Lembrando que você pode começar no meio, tá? Se no meio aqui você está no 0. Então, 0, menos, mais e menos, tá? Então, você está no 0. Eu, por exemplo, começo aqui, pá. Vou aumentando, tá? Estou dando ganho. Porque o que acontece? Acontece o seguinte, a pessoa que fala mais forte no microfone, você dá um pouco de ganho aqui, já tá bom. A pessoa que fala mais fraco no microfone, você vai aumentar aqui um pouco, só que o que acontece se você aumentar muito aqui,
para que as pessoas não falam isso. O que acontece se você aumentar muito aqui o ganho para a pessoa que fala bem fraco no microfone? Você vai aumentar aqui, vai dar microfonia. Por que vai dar microfonia? Porque o som das caixas está vindo e entrando também no microfone da pessoa. Então a pessoa que fala baixo é um problema. Às vezes você tem que colocar até um pré-amplificador para a voz da pessoa, para depois entrar aqui no ganho, porque ele não tem volume suficiente para excitar. Você não pode trabalhar com o ganho no máximo aqui. Eu nunca vi o ganho no máximo aqui e não dá microfonia. Depende de onde está o microfone, é óbvio, né? Porque, por exemplo, se você tem um problema que é as caixas de som do PA principal tá atrás do microfone, esse ganho aqui, cara, nunca vai poder passar do meio aqui, ó. Então, o que acontece? Você vai aumentar o ganho, e por isso que eu prefiro fazer assim. Eu vou aumentar o ganho aqui da pessoa que fala baixo, primeiro. E vou tentar fazer ele excitar o amplificador, no máximo volume. Não precisa ligar as caixas, só para você ter uma ideia de como que vai ficar. Aí se o teu amplificador não tem VU, daí danou, né? Aí você não sabe se o som está indo ou não. Mas no caso a mesa que tem, então você tem uma noção aqui do VU da mesa onde que está batendo. Isso já te ajuda. Tem umas pessoas que falam também o seguinte. Você pode aumentar o ganho aqui, até aqui tem um clipe, tem um LED aqui de clipe, até esse LED piscar. Quando esse LED piscar, você volta o volume do trim um pouquinho. Volta um pouco para não piscar. No máximo volume. Só que também é o mesmo problema da pessoa que fala baixo. Se você aumentar para a pessoa que fala baixo piscar aqui, e daí voltar, cara, provavelmente, quase 100% de certeza que vai dar microfonia esse canal. Vai dar problema de microfonia. E aí é que, ó, aí que você não vai conseguir resolver porque o trim tá alto demais. Tá? Daí a pessoa quer trabalhar com o volume aqui embaixo. Mas se eu trabalho com o volume muito aqui embaixo, é ruim. Então, seria melhor trabalhar mais ou menos aqui, ó, né, com o volume. Mas por que eu prefiro trabalhar no zero com o VU? Porque eu prefiro trabalhar no zero pelo seguinte. Porque vamos dizer que eu ajustei o trim aqui. Vamos dizer que a pessoa fala muito baixo. O volume dela aqui está batendo em zero. Aqui, tá? Está batendo em zero. O que acontece? Não, o volume não está batendo em zero ainda. Então, o que acontece? Eu preciso que bata em zero. Mas o meu trim já está muito alto. Eu sei que vai dar microfonia. Então, eu meto um prézinho lá na voz da pessoa. Para conseguir aumentar a entrada. Para mim diminuir o ganho, né, da entrada. Daí, o que acontece? Está batendo em zero. Beleza, está batendo em zero, está ótimo. Eu estou em zero aqui. Certo? Ótimo. Aí eu venho com o outro canal aqui, ó. Pá, eu estou em zero. Eu estou testando ainda, eu não liguei nada. Eu coloco outro, sei lá, um violão. Eu começo com o trim aqui. O violão está batendo, aqui já está no máximo, o violão está batendo lá em -4. Aqui, ó. Está em -4. Aí eu vou aumentando o trim, aumentando, o violão está batendo em zero. Beleza, eu paro o trim. Ele não chegou no meio. Aqui está no zero. Aí, beleza, eu pego outro instrumento, faço a mesma coisa. Arrumo um ganho aqui, ele vai chegar está batendo no zero. Aqui está no zero, ele está batendo no zero. Eu ajusto o trim, está quase bem pouquinho. Daí vem o outro, está no zero. Eu tenho 50 canal na mesa. Os 50 canal da minha mesa vai estar no zero aqui, ó. Certo? Então, o que acontece? Eu ajustei. Eu já fiz a estrutura do ganho. Está tudo no zero. O volume do master está no zero. O volume das caixas de som está muito alto. Eu não quero volume alto. Ao invés de eu pegar... Tem gente que trabalha estrutura de ganho e daí os volumes ficam tudo assim, ó. Aí ele chega, tem que abaixar um pouco, todo mundo aqui. Para que fazer isso? Então eu coloco no zero aqui, ó. Já fiz a estrutura, no zero, todo mundo tá batendo VU no zero lá, tá saindo todo mundo no zero. O que eu faço? O som tá muito alto, eu não quero som alto, eu venho na master e abaixo a master. Por isso que eu digo, tem gente que pensa que a master tem que ficar no zero, ela não tem que ficar no zero. O volume tá muito alto, eu venho e abaixo a master. O volume de todo mundo tá muito baixo, precisa dar um ganho. Eu venho aqui e dou um ganho. Ah, não vai distorcer? Não, você fez a estrutura para bater no zero, você pode bater no mais 10. Você pode bater até no mais 10 o VU, você pode chegar ao VU aqui ainda. Entendeu? Seu VU, você não pode fazer o ganho aqui no zero, bater no mais 10 lá, porque daí você
A hora que se coisar aqui vai distorcer tudo, daí não dá. Daí não tem jeito de você fazer. Então você tem que pensar nisso. Na hora que você estiver fazendo a estrutura do ganho da entrada da tua mesa, tá certo? E o grave, o médio e o agudo aqui? Para começar, no começo, coloca tudo no zero, tá? Tudo assim, ó, no zero. Depois você vai mexer no grave, você vai mexer no médio, você vai mexer um pouquinho no agudo aqui, dependendo do que você precisar, tá? Aqui é o canal do monitor, o canal do efeito e o balanço, tá? O panorâmico. Então, você não vai... Primeira coisa que você tem que mexer é aqui, mas não vai levantar muito, porque pode te dar microfonia, tá? Então, muitas pessoas têm um problema de microfonia, na igreja principalmente, por causa desse cara. Você não pode aumentar muito a estrutura do ganho. Ah, mas a pessoa fala baixo. Meu amigo, se a pessoa fala baixo, pede para a pessoa falar mais perto do microfone. Ela tem que colocar o microfone mais perto da boca, mais reto na boca, mais direcionado para a boca, para o sinal vir mais forte aqui, para você não precisar dar tanto ganho na entrada aqui. Porque se você der tanto ganho aqui, ele vai começar a pegar, o microfone vai começar a pegar ruído de fora. O microfone não pode pegar ruído de fora. Se você começou a erguer aqui e começou a sentir que ele está pegando ruído de fora, pode voltar um pouco, porque é o máximo que você pode levantar. E isso vai depender de cada lugar, tá, gente? De cada posição das caixas e de cada lugar, tá bom? E lembrando que também você tem que ser permitido, por exemplo, vamos dizer que você ajustou aqui e ficou no meio. Tem que ser permitido que você levante isso aqui até mais 10. Por quê? Porque vamos imaginar que uma hora lá, a pessoa que está tocando um instrumento ou a pessoa que está falando, ela começa a falar mais baixo. E você precisa erguer. Então você tem 10 dB de ganho para você erguer, para dar um pouco mais de voz para a pessoa, tá? Que daí você não está podendo levantar aqui porque o volume de todo mundo está bom. Só o da pessoa aqui que abaixou. A pessoa começou a falar mais baixo. Então você vai ter que dar um ganho. Então você tem que... Esse ganho tem que vir até aqui. E esse ganho tem que vir até aqui, no máximo, sem dar microfonia. Porque daí você tem certeza que nunca vai dar microfonia, né? Mesmo que você regasse aqui, não vai dar microfonia nunca, porque você já regulou para não dar microfonia. Você já colocou no máximo aqui, ó, e você começou a ajustar. Aqui começou a captar o som de fora, você já percebeu, você percebe no microfone. Percebeu que já começou a captar de fora, já está começando a dar microfonia. Opa, volta um pouquinho, você sabe que não vai dar microfonia. Daí você vai voltar para o zero, daí que não vai dar microfonia mesmo. Então você evita microfonia. Então para mim, estrutura de ganho é você controlar os 3, não só um volume, tá? Não só um. Apesar de que nas literaturas diz que estrutura de ganho é só esse cara. É só você definir uma entrada de em um nível certo para que todo mundo fique bem, tá? Então aqui a gente define em 0. Algumas pessoas não definem em 0, definem menos 20, menos 18. Então você pode definir em menos 20 aqui, ó, tá? Não pisca o 0, pisca o menos 20. Também é uma coisa que você pode fazer, tá? Só que daí o que acontece? Você não consegue excitar a potência. Dependendo da potência, você não vai conseguir excitar na hora que você colocar no máximo. Porque a tua estrutura de ganho, a não ser que você trabalhe assim, né? Igual alguns trabalham lá embaixo e regaça a estrutura do ganho lá. Daí, quando você ergue aqui, dá microfonia. Tá? Você coloca a estrutura do ganho lá, você abaixa aqui. Daí, você ergueu, dá microfonia daí. Então, tem que evitar a microfonia. Por aqui, você já consegue evitar a microfonia. Você já não vai precisar de equalizador para corrigir microfonia. Tá certo? É só um negocinho básico. Para a pessoa que... É o jeito que eu faço, né? Não sei, pode ser que eu esteja fazendo errado, pode ser que alguém tenha uma dica melhor. Se alguém tiver uma dica melhor, compartilha com a gente no canal. Um abraço para todo mundo, até o próximo vídeo.